Nitreto de galho. Atualmente, os silicatos são os materiais mais utilizados como semicondutores na microeletrônica. Anos de uso e aperfeiçoamento nos trouxeram no limite do que é possível com as propriedades do material, como por exemplo processadores com transistores de 4 nanômetros, onde a condutividade térmica começa a limitar o funcionamento do material. Nesse contexto, temos o nitreto de galho, um material semicondutor que tem ganhado significativa atenção devido às suas propriedades e às variedades de aplicações tecnológicas que ele possibilita. Com uma ampla gama de utilizações em dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos, como LEDs de alta eficiência, transistores de alta potência e sistemas de energia, o nitreto de galho se destaca pela sua excelente performance em temperaturas mais elevadas em relação a outros semicondutores, na faixa de 200 a 300 graus Celsius. Para entender melhor seu potencial como material eletrônico, revisaremos suas propriedades, suas principais aplicações, o processo de obtenção do material, o funcionamento de dispositivos baseados em nitreto de galho e o processo de fabricação desses dispositivos. Aqui podemos ver a evolução do mercado de nitreto de galho nos últimos anos e como existe uma previsão de crescimento expressivo até 2030. Vamos agora falar sobre as propriedades. O nitreto de galho é um material com propriedades que o tornam eficaz em diversas aplicações tecnológicas. Sua estrutura cristalina, que pode ser hexagonal, a wurtzita, ou cúbica, o zinc blende, é uma característica importante, pois a forma hexagonal oferece maior estabilidade e é a estrutura de interesse quando se considera sua aplicação em eletrônicos. Uma das principais qualidades do nitreto de galho é sua largura de banda de aproximadamente 3,4 eV, o que torna um semicondutor de banda larga. Esse atributo confere ao nitreto de galho a capacidade de operar em frequências altas em temperaturas elevadas, já que é necessário mais energia térmica para vencer a barreira de band gap, e essas características o tornam uma boa opção para aplicações de alta potência e permitem maior eficiência. Apesar da condutividade térmica ser mediana, a eficiência dos componentes e a alta temperatura permitem que os dispositivos mantenham um funcionamento adequado e eficiente. Outra propriedade significativa é sua transparência em comprimentos de onda curtos, o que possibilita a sua aplicação em LEDs de alta frequência, de alta eficiência, que emitem luz azul e ultravioleta, e sua possível aplicação em transmissão de dados a partir de fótons. Aqui podemos ver a demanda para diversas aplicações do galho. Apesar de ser usado em ímãs, a sua maior utilização é em LEDs e circuitos integrados. E diversos dispositivos baseados em nitreto de galho hoje podem ser existem para várias aplicações. Por exemplo, LEDs e lasers de nitreto de galho. Uma das aplicações mais notáveis e de amplo uso do nitreto de galho são em LEDs azuis e brancos. O nitreto de galho é o material base para a produção de LEDs de alta eficiência que emitem luz azul, fundamental para displays de alta definição e para sistemas de iluminação LED branca. A emissão de luz ocorre devido à estrutura de banda larga do nitreto de galho, que permite a recombinação de elétrons e lacunas no material, resultando na liberação de energia na forma de luz visível ou na faixa do ultravioleta. Esse tipo de LED trouxe novas tecnologias como Blu-ray e novas pesquisas como transmissão de informação a partir de fótons. Também existem os transistores de potência, os HEMTs. O nitreto de galho também é fundamental para a fabricação desses transistores de alta potência. Esses transistores são amplamente utilizados em sistemas de comunicação de alta frequência, como redes 5G, e em aplicações militares, como radares e sistemas de energia. A principal vantagem dos transistores HEMT de nitreto de galho são sua capacidade de operar em condições de alta temperatura, alta tensão e frequências elevadas, com uma eficiência energética muito superior a outros materiais semicondutores tradicionais, como o silício. Expansões de seu uso transistores são explorados para aplicação como processadores, onde sua resistência térmica e trabalho em altas frequências teria vantagens. Sistemas de alta frequência e RF. O nitreto de galho está ganhando destaque em setores como aeroespacial e militar, especialmente radares de alta performance. Suas vantagens incluem a robustez, excelente desempenho térmico, menor peso e dimensões, tornando-o superior a tecnologias concorrentes, até mesmo em frequências RF mais baixas. Em radares militares, o nitreto de galho substitui tubos de klystron em transmissões de estado sólido e beneficia sistemas modernos como arrays eletronicamente escaneados e módulos de phased array, graças aos circuitos integrados de microondas monolíticos, baseados em nitreto de galho sobre carbeto de silício. Além disso,
No setor de telecomunicações, o nitreto de galho está sendo utilizado para soluções inovadoras no 5G, substituindo componentes de silício amplificadores RF e arrays de antenas. Suas características superiores permitem operar eficientemente tanto na banda sub 6 GHz quanto em ondas milimétricas acima de 20 GHz, atendendo às exigências de alta velocidade, largura de banda e baixa latência das redes 5G. O setor de transporte enfrenta desafios também que podem ser resolvidos pelo nitreto de galho, como a frequência de comutação, densidade de potência e tensão de ruptura, trazendo avanços significativos para veículos elétricos. Por fim, a computação quântica e supercomputadores. A integração epitaxial de semicondutores do grupo 3 e nitretos, como o nitreto de galho, com supercondutores à base de nióbio nitretado, abre novas oportunidades tecnológicas, assim como a redução de defeitos em interfaces de silício possibilitou o desenvolvimento do MOSFET. As estruturas epitaxiais combinando nióbio nitretado e semicondutores nitretados permitem heterojunções metal-semicondutor praticamente livres de defeitos. Em aplicações de curto prazo, detectores de fótons únicos feitos de nióbio nitretado podem ser integrados a amplificadores REMT de nitreto de galho para comunicações quânticas seguras. Além disso, amplificadores de microondas REMT de nitreto de galho combinados com junções de Wolfson feitas de nióbio nitretado oferecem uma plataforma epitaxial para qubits supercondutores, aproveitando as propriedades complementares de semicondutores e supercondutores. Agora vamos falar do ciclo da vida do galho. A sua produção se inicia geralmente a partir da mineração da bauxita, que é principalmente para a produção de alumínio, e nem toda a bauxita extraída é utilizada no ciclo de galho. O processo subsequente é a fundição, que ocorre durante o processo Bayer. Nele, a bauxita é dissolvida em solução de soda cáustica a alta temperatura. O galho se concentra nessa solução chamada licor de Bayer, e a maior parte se separa em um resíduo tóxico chamado lama vermelha. O método utilizado para extrair o galho do licor Bayer é a tecnologia de resina de troca iônica, com uma eficiência de recuperação de 46,5% em média. Geralmente, o galho resultante desse processo já possui pureza considerável de até 99,99% ou 4N. Para maiores graus de pureza de nível eletrônico, 6N e 7N, existem processos como a cristalização fracionada e cristalização direcional, considerando o reprocessamento de materiais descartados. O rendimento total da purificação por cristalização é quase 100%. O galho refinado é processado para fabricar produtos intermediários como compostos de arseneto de galho, fosfeto de galho e o próprio nitreto de galho. Atualmente, dois processos são mais utilizados, sendo a deposição a vapor mais utilizada e o crescimento cristalino controlado com vapor por epitaxia tem sido desenvolvido para tentar expandir as possíveis aplicações do nitreto de galho. Primeiramente, o MOCVD, ou Metal Organic Chemical Vapor Deposition, é o método mais utilizado para a obtenção do nitreto de galho de alta qualidade. Nesse processo, compostos orgânicos metálicos, como o trimetilgalho e o amoníaco, são introduzidos ao reator de deposição a vácuo. A reação química entre esses compostos resulta na formação de camadas finas de nitreto de galho sobre um substrato, que normalmente é feito de safira ou silício. O nitreto de galho depositado forma uma estrutura cristalina de relativa qualidade, essencial para as propriedades ópticas e eletrônicas do material. Porém, essa estrutura cristalina não consegue atingir parâmetros mínimos de falhas na estrutura cristalina necessária para aplicações mais nobres ou tamanhos na escala nanométrica. O método HPV, ou Hydride Vapor Phase Epitaxy, também é utilizado para o crescimento epitaxial, utilização de um substrato para a deposição do material em crescimento cristalino, do nitreto de galho, mas com um processo ligeiramente diferente. Nesse caso, o hidreto de galho e o amoníaco são utilizados como reagentes para a formação do nitreto de galho. Esse processo é menos comum que o MOCVD, mas também pode ser eficaz na obtenção de camadas espessas de nitreto de galho, adequadas para dispositivos de potência. O LED azul. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura receberam o Prêmio Nobel da Física em 2014 por completar o espectro ao criar o LED azul, utilizando o nitreto de galho, e possibilitando a geração da luz branca e abrindo portas para diversas novas tecnologias. O funcionamento de um LED de nitreto de galho baseia-se no fenômeno de transição de elétrons para lacunas dentro de um material semicondutor, quando uma corrente elétrica é aplicada ao LED. Ela excita os elétrons que migram para uma camada ativa do nitreto de galho. Lá, os elétrons ocupam as lacunas, liberando energia na forma de luz. A estrutura do
do LED de nitreto de galho geralmente consiste em várias camadas de nitreto de galho dopado, incluindo uma camada P dopada, uma camada N dopada, formando uma estrutura PN essencial para a condução de corrente elétrica, polarização e a subsequente emissão de luz. Então vamos para o processo de fabricação do LED azul. A primeira etapa é o crescimento do substrato. O processo começa com o crescimento do nitreto de galho sobre o substrato, geralmente safira, utilizando métodos como citados já como MOCVD ou HVPE. O substrato serve como uma base para a construção das camadas de nitreto de galho. Em seguida é feita a dopagem e formação das camadas. Durante o crescimento epitaxial, o nitreto de galho é dopado com materiais como magnésio para formar camadas P e silício para camadas N. A dopagem é crucial para uma formação de uma junção PN. 3. Processamento e teste. Após o crescimento do nitreto de galho, os wafers são cortados e processados para garantir que as camadas ativas e a estrutura PN estejam adequadamente formadas. O LED é então testado para verificar sua eficiência luminosa e características elétricas. Por fim, é feita a montagem do LED. O dispositivo é montado com os fios conectores aos seus contatos elétricos e após a montagem o LED é encapsulado com uma lente de resina plástica para proteger o componente e otimizar a emissão de luz.